Dica de número 13. A gente agora fala sobre a parte conceitual de administração pública, em sentido subjetivo e objetivo. Sabe aquelas partes da matéria que vem lá no início do estudo do direito administrativo e muita gente deixa de lado? Então, eu sempre bato nessa tecla. Não adianta começar a estudar direito administrativo pelo capítulo de princípios. Você não pode começar. Tem que ter uma base, óbvio, né? Tem coisa antes disso. Tem que saber o conceito de direito administrativo, a diferença de direito público e direito privado, quais são as fontes do direito administrativo. Isso é importante. Agora, como é que você vai avançar se você vai falar princípios da administração pública, controle da administração pública, poderes administrativos, atos administrativos, não sabe nem o que é administração pública? Como é que vai falar dos princípios de uma coisa que você não sabe o que é? Como é que vai falar do controle de uma coisa que você não sabe o que é? Então a gente vai definir agora a administração pública, ok? A administração pública em sentido subjetivo, também em sentido objetivo. Vamos comigo? Vamos lá. Bom, aqui é oportuno já que eu estou utilizando o termo administração pública no sentido estrito. Por que eu estou fazendo essa colocação que não tem nada a ver com o que está escrito aqui? Por uma razão simples. A doutrina administrativista, quando define a administração pública, alguns autores utilizam uma divisão, a professora de Pietro, inclusive, faz essa menção na sua obra. Antes de chegarem a essa divisão aqui, alguns autores falam de administração pública no sentido amplo e no sentido estrito. No sentido amplo, estaria envolvendo não apenas órgãos administrativos, mas também órgãos governamentais. E quando da atividade, estaria envolvendo não apenas a atividade administrativa, como também a atividade de natureza política. Só que não é esse o sentido que a gente vai utilizar aqui. E por que não é? Em sala de aula, a gente fala da diferença de governo para administração pública. Quando a gente fala de governo, a gente fala de uma atuação voltada ao desempenho de função política. Já quando a gente fala de administração pública, no sentido mais estrito do termo, aí sim a gente está falando de atividade administrativa. Portanto, já aviso logo, aqui estou falando da administração pública não no sentido amplo, envolvendo órgãos governamentais e função política. Não, e sim a administração no sentido estrito, que é o que as doutrinas costumam fazer. Até porque as mesmas doutrinas costumam, inclusive, falar da diferença entre governo e administração pública. Para o estudo da nossa disciplina, é até melhor trabalharmos dessa maneira mesmo. Trabalhar aqui o termo administração pública no sentido mais restrito. Isso por quê? Porque, por exemplo, quando você estuda Estado, Governo e Administração Pública, em sala de aula eu sempre falo isso, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque governo desempenha função de natureza política. E essa função de natureza política, vale dizer, ela não é objeto de estudo do direito administrativo. Guarda isso, a função política não é objeto de estudo do direito administrativo. O direito administrativo é um ramo do direito público que tem por objeto de estudo o desempenho da função administrativa e não a função governamental, a função política propriamente dita. Essa não. Essa, claro, fica a cargo de outros direitos, não do direito administrativo. Então, resumindo, estou aqui tratando da administração pública no sentido estrito e não no sentido amplo. Foi uma breve introdução, mas o ponto que separei para a gente dar a dica não foi esse. O ponto foi exatamente a divisão do conceito de administração pública em sentido subjetivo e objetivo. Vem comigo aqui. Administração pública no sentido subjetivo. O termo subjetivo lembra o quê? Sujeito, lembra alguém que faz algo, né? Pois bem, o termo subjetivo aqui também pode ser utilizado de forma sinônima, também podem ser empregados os termos orgânico ou formal. Portanto, se lá na hora da prova aparece assim, a administração pública em sentido orgânico é o mesmo que a administração pública no sentido subjetivo, que é o mesmo que a administração pública no sentido formal. Aqui, os termos são utilizados de forma sinônima, ok? Beleza. O que é essa administração pública no sentido subjetivo, orgânico ou formal? Veja, subjetivo lembra sujeito, orgânico lembra órgão, da ideia de uma unidade, de uma estrutura, não é a ideia que a gente tem? Então, aqui, a gente define a administração pública dessa forma aqui, ó. É o conjunto de órgãos, agentes e entidades que exercem a função administrativa do Estado. Sendo assim, quando a gente fala de administração no sentido subjetivo, orgânico ou formal, a gente está falando aqui de quem faz. Aqui não é administração no sentido de atividade, é administração no sentido de estrutura, no sentido de quem faz, de sujeito, pessoa, unidade, algo nessa linha. Mota, aqui apareceu a administração pública em sentido subjetivo, orgânico ou formal. Tudo bem, conjunto de órgãos, agentes e entidades. Ok, entendi, que exercem a função administrativa estatal. Legal. Agora, órgãos, agentes, entidades, isso aí, o que é isso aí? Vamos lá.
Órgãos. O que é um órgão? Isso é de suma importância. Nessa primeira linha de 15 dicas, eu não podia deixar de falar sobre esses conceitos, né? Órgão. Órgão é uma unidade despersonalizada. Repetindo, eu disse despersonalizada. Órgão não tem personalidade jurídica. Anota isso desse tamanho no seu caderno. Órgão não é unidade personalizada. Órgão é unidade despersonalizada. Órgão não tem personalidade jurídica. Quem tem é a entidade. Órgão não, ok? Então, o órgão são unidades desprovidas de personalidade jurídica. Vale ressaltar que é possível falar em órgão tanto na estrutura da administração direta quanto indireta. Isso é extremamente importante, porque muita gente pensa que só tem órgão na direta. Não. É possível também falar numa entidade da administração indireta em órgão. Aliás, já fica aqui uma sugestão. Eu quero que depois você dê uma passadinha, dê uma visitada lá no artigo 1º da Lei 9784 de 99, a Lei de Processo Administrativo Federal. Lá no artigo 1º, no parágrafo 2º, quando ele fala do conceito de órgão, de autoridade, de entidade, lá aparece inclusive que órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e indireta. Eu não estou dizendo que uma autarquia, que é uma entidade da indireta, é um órgão. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que dentro de uma autarquia é possível você ter um órgão. Percebeu? Então é possível ter órgão na direta e é possível ter órgão na indireta. O que é o órgão? É uma unidade despersonalizada, uma unidade desprovida de personalidade jurídica. Como são ministérios, como são secretarias, como são departamentos, como são divisões, como são seções, são pequenas unidades chamadas órgãos, ok? Então, órgãos, unidades desprovidas de personalidade jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica. Temos também o sentido de entidade. Entidade também aparece aqui como administração pública no sentido subjetivo, orgânico ou formal. O que são as entidades? Entidade é uma estrutura dotada de personalidade jurídica. Olha a diferença básica entre órgão e entidade. Órgão é uma unidade que não tem personalidade jurídica. Entidade tem. Mota, então entidade é a estrutura dotada, provida de personalidade jurídica? Exatamente. Entidade, pode dar exemplos, Mota? Posso. Autarquias. Autarquias são entidades. Fundações públicas são entidades. Então olha aqui, ó, autarquias. O INSS é uma autarquia. É uma entidade. O Banco Central é uma autarquia. É uma entidade. Percebeu? Fundações públicas. A Fiocruz, grande Fiocruz está aí, pesquisas, trabalhando na questão da vacina, né? A gente deve muito realmente à Fiocruz. Está lá a Fundação Oswaldo Cruz, é uma fundação pública. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é uma fundação pública. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é uma fundação pública. Percebeu? Então, são entidades que integram a administração. E temos ainda os agentes. Acho que esse aqui eu não preciso me estender. A gente já falou de agente aqui. Quando eu falei de agentes, teve até uma dica que a gente falou da classificação de agente público. Eu não lembro agora o número da dica, são tantas, mas a gente falou sobre agente público. E antes de falarmos sobre a classificação de agente público, já tinha aparecido anteriormente numa dica de improbidade, já tinha aparecido o conceito de agente público. Então aqui, de modo bem raso, eu coloco pessoas que exercem atribuições públicas. Ou seja, uma pessoa que está desempenhando uma função de natureza pública, ou que ocupa um cargo público, ou que está desempenhando um emprego. Esse cara a gente chama de quê? De agente, ok? Então, exemplo clássico, o servidor público. Um exemplo de agente público. Mota, dá um exemplo aí de agente público. Um exemplo de agente público. Tem espelho aí? Tem espelho aí? Legal, pega o espelho. Pegou? Beleza. Agora olha para o espelho. Olhou? Agora aponta para ele. Apontou? Sabe para quem você está apontando? Para um exemplo de agente, o servidor público. Ai, Mota. Ah, sola não. Sola não, hein? Então, agente público, o servidor público é um exemplo, ok? Então, tá aqui. Administração em sentido subjetivo, orgânico ou formal, exatamente esse conjunto de agentes, de órgãos, de entidades que exercem essa atividade administrativa estatal. Quem faz? Aqui a gente está respondendo a pergunta: quem faz? Aí você tem a administração em sentido subjetivo, orgânico ou formal. Por sua vez,
Temos aqui ainda a administração em sentido objetivo, funcional ou material. Veja só, objetivo também chamado de funcional ou material. Cuidado para não inverter os termos lá com o subjetivo, orgânico ou formal, tá? Veja, funcional lembra o quê? Função. Objetivo lembra objeto. Percebeu? Aqui eu não estou falando de quem faz, eu estou falando do que é feito. Aqui eu estou falando da atividade. Aqui a pergunta que a gente quer responder é o que faz? O que é feito? E não quem faz, e sim o que é feito, ok? Então aqui estamos falando de atividade administrativa desempenhada pelo Estado, visando satisfazer necessidades que a coletividade possui. A coletividade tem necessidades, sejam elas essenciais ou secundárias, conveniências, ainda assim, ela tem necessidade. Então, essa atividade administrativa visa exatamente satisfazer essas necessidades que a coletividade tem, sejam elas essenciais ou não. Então, aqui a gente tem o conceito de administração em sentido material, funcional ou objetivo. Veja só, exemplos aqui. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro é uma das doutrinadoras que traz esses exemplos aqui. Outros doutrinadores citam também, mas geralmente nessa linha. A professora de Pietro dá uma verdadeira aula sobre isso aqui. E ela cita lá, exemplos de administração em sentido objetivo, ou seja, atividade. Atividade de polícia administrativa. Aqui quando eu falo de polícia administrativa, eu não falo da instituição polícia. Eu falo da atividade de fiscalização, de policiamento, atividade de autorização, notificação. Sabe o poder de polícia? É a dica posterior, tá aí, poder de polícia, mais à frente a gente fala disso. Olha aqui, ó, quando a gente fala de atividade de polícia administrativa, sabe quando passa a fiscalização lá na pastelaria da Dona China? Sabe quando o guarda municipal tá lá na rua e percebe que, pô, tá estacionado em lugar proibido? Então, ele guarda, o fiscal é a administração em sentido subjetivo, agente. Agora, e a atividade que ele está desempenhando? Olha aqui, ó, tá pautada no chamado poder de polícia. Então, nós temos aqui essa atividade de polícia administrativa. Quando uma pessoa precisa de uma autorização para desempenhar alguma atividade, para fazer alguma coisa, veja, para que você possa montar algum tipo de comércio, você precisa do ok do poder público. Para que haja o desempenho de uma atividade, precisa do ok do poder público. Olha o poder de polícia aparecendo. Aqui a gente está falando dessa atividade de polícia administrativa. Então aqui a incidência do poder de polícia é determinante. Seja por meio de ordens, autorizações, notificações, fiscalização ou ainda por meio de sanções. Finalizo citando aqui os outros dois exemplos que a doutrina também traz. Serviço público, o que é serviço público? É a prestação concreta que visa atender necessidade da coletividade. Exemplo de serviço público, sabe os Correios? Então, os Correios são uma empresa pública, ok? Como empresa pública, a administração em sentido subjetivo. E a atividade que desempenha? Serviço postal. Quando eu falo do serviço postal, olha aqui, ó, assim como o serviço de telecomunicações e outros serviços que são prestados à coletividade, esse serviço público é também atividade administrativa. Digo mesmo em relação ao fomento, também exemplo de administração em sentido objetivo, funcional ou material. Fomento é o quê? É incentivo à iniciativa privada. Por vezes, o poder público não consegue fazer tudo sozinho. O que ele faz? Ele incentiva a iniciativa privada ao desempenho de atividade, parcerias que vão facilitar o atendimento do interesse público. Olha aqui, ó, alguns exemplos. Favores fiscais. O poder público dá incentivos fiscais, favores fiscais a empresas que desempenham atividades que contribuam para o progresso material do país. Ainda, auxílios financeiros, subvenções para que pesquisas sejam realizadas. Isso é fomento. Portanto, tanto a polícia administrativa, quanto o serviço público, quanto o fomento, são exemplos importantes de administração em sentido objetivo, funcional ou material. Não confunda. Subjetivo, orgânico ou formal, quem faz? Órgãos, agentes e entidades. A administração em sentido objetivo, funcional ou material, o que é feito? A atividade administrativa que visa atender a coletividade.